Olá pessoal, vamos lá para mais uma videoaula, agora a aula de número 7, falando de números irracionais. E lembro que a gente comentou na aula anterior, os números irracionais são aqueles números infinitos que não têm um período, que eu não consigo perceber uma repetição. Então vamos lá. Exercício 1. Simplifique os radicais a seguir usando a decomposição em fatores. O que ele está pedindo? Você vai ter que fatorar. Então, eu vou começar usando o exemplo. Já vou fazer o exemplo aqui do 288, que é o maior número. Os outros ficam mais fáceis, é lógico. 288. O que significa fatorar 288? 288 dá para dividir por 2? Dá, porque é um número par, terminado em 8. Então, eu vou dividir 288 por 2, 144. 144 dá para dividir por 2? Dá, porque é um número par, terminado em 4. 144 dividido por 2, 72. 72 dá para dividir por 2? Dá, porque é um número par, terminado em 2. 72 dividido por 2, 36. 36 dá para dividir por 2? Dá. 36 dividido por 2, 18. 18 dá para dividir por 2? Dá. 18 dividido por 2, 9. 9 dá para dividir por 2? Não. No momento que eu percebo que o número não dá para dividir por 2, eu vou perguntar para o próximo número. Então, eu tô 2, vou pro 3. 9 dá para dividir por 3? Dá. 9 dividido por 3 é 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3 é 1. Eu finalizo a minha faturação quando eu cheguei aqui, no número 1. Tá? Aí agora, como que eu vou simplificar os radicais? Eu vou agrupar. Aqui, eu tô pedindo a raiz quadrada de 288. Lembre-se que a raiz quadrada, o índice é 2. Então, eu vou agrupando de conjuntinhos de 2 e 2 iguais. Então, aqui, ó, 2 e 2. Fez um conjuntinho, coloco aqui. 2 e 2. Fez um conjuntinho, coloco aqui. Esse 2, ele não faz conjuntinho com ninguém, então deixa ele aí esperando. 3 e 3 faz um conjuntinho. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Tudo bem? Os conjuntinhos eu tô colocando aqui. Quem não tem conjuntinho, mantém dentro da raiz. Isso daqui é uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, isso daqui é 12 raiz de 2. Tudo bem? Bem simples. O que eu preciso só para pedir para vocês prestarem atenção? Olha aqui, esse exemplo não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Como que eu faço? Mesma coisa. 54, vou fatorar. 54 dá para dividir por 2? Dá, porque é um número par, terminado em 4. Então, isso daqui vai dar 27. 27 dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar. 27 dá para dividir por 3? Dá. 27 dividido por 3, 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. 9 dividido por 3, 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3, 1. Chegou na resposta. Agora, qual a diferença? Como eu tenho uma raiz cúbica, eu vou fazer conjuntinhos de 3 em 3. O 2 não tem par, não tem conjuntinho, então eu deixo. Aqui, ó, 1, 2, 3. Fiz um conjunto. 1, 2, 3, coloco ele pro lado de fora. Não tem mais conjuntinhos para fazer, então o 2 fica dentro da raiz. 3 raiz de 2.
Professora, eu só vou dividir por 2 e por 3? Não. Se você vê que acabou a divisão por 3, você vai para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? O 5. Então, você vai primeiro dividir tudo por 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7, depois por 11. Tudo bem? Você vai pegando os números primos. Vamos lá, exercício 2. Identifique como racional ou irracional cada número. Como que eu vou identificar como racional ou irracional? Eu vou fazer o mesmo processo do de cima. Qual que é a diferença? Se manter algum número dentro da raiz, ele é um número irracional. Se não manter ninguém dentro da raiz, ou seja, se eu conseguir calcular a raiz quadrada ou a raiz cúbica, ele é um número racional. Por exemplo, raiz de 36 é 6. 6 não tem raiz acompanhando, então é um número racional. Tá bom? Aí vamos para o próximo, exercício 3. Considere os números abaixo. Identifique os números irracionais, justificando sua resposta. Lembre-se, números irracionais são os números infinitos que não possuem período. Se ele é um número irracional, ele não pode ser escrito na forma de fração. Ele não pode ser um número que não está acompanhado de raiz. Então, já eliminei essas duas opções. Agora eu fico com essas. Raiz de 38. Simplifica, vê se sai da raiz. Tá bom? Raiz cúbica de 8. Simplifica, vê se sai da raiz. Raiz de 12. Simplifica, vê se sai da raiz. Agora, esses outros dois números, observa, tem período? Se tem período, uma repetição igualzinha, que sempre vai se manter, não é número irracional. Observa aqui, tem período? Então, já estou dando as dicas, já estou dando a resposta, já estou justificando, só escrever, galerinha. Vamos lá para o próximo exercício, exercício 4. Já é um exercício de alternativa. A raiz quadrada de 70 é um número que está, olha lá, mais próximo do 80 do que do 64? Presta atenção na pergunta. Raiz quadrada de 70. Calcula. Fala quanto que é a raiz quadrada de 70 e resolve. E assinala a alternativa. Ah, professora, mas raiz quadrada de 70 é um número irracional. Tá bom, usa a calculadora. Certo? Exercício 5. Sejam A e B números irracionais. Das afirmações. A vezes B é um número irracional? A mais B é um número irracional, A menos B é um número irracional. Então, vamos pensar assim. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Vou fazer raiz de 2 vezes raiz de 2. Ah, não. Vamos pegar números diferentes. Raiz de 8, tá bom? É um número irracional, é um número irracional. A vezes B, quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 8? Isso daqui é raiz de 16. Por que raiz de 16? 2 vezes 8 é 16. Certo? Isso que eu tô fazendo só pode na multiplicação, tá, galera? Não vai fazer isso em outros lugares.
Raiz de 16 é 4. Agora, isso na multiplicação. Agora, se eu faço a soma, raiz de 2 mais raiz de 8, eu tenho como arrumar isso? Ou então, raiz de 2 menos raiz de 8? Já dei a resposta de novo, hein? Essa daqui, a gente viu que é falsa. Então, olha aí nas alternativas, certo? Então, terminamos mais uma aula. Qualquer coisa, entre em contato com a professora. Seja protagonista do seu estudo. Procure na internet. Tire suas dúvidas. Até a próxima, pessoal!